Meus amigos, falei pra vocês no último vídeo sobre as datas importantes da NFL enquanto a temporada não começa, e tem muita coisa legal, e eu dei um foco pra 16 de março, que 16 de março é quando começa a Free Agency, é quando os jogadores que não estão mais em contrato com seus times e são agentes livres, estão livres para negociar com outros times. Mas quem são esses jogadores? Todos os anos contratos se encerram e vários jogadores estão livres para negociar. Porém, eles vão sair do time? Não necessariamente, eles podem continuar no seu time, inclusive os times atuais têm uma vantagenzinha ali na hora de negociação e tudo mais, eles podem equiparar o salário e tal. Mas é muito comum a gente ver esses caras saindo, porque geralmente são excelentes jogadores que têm chance de ganhar mais em outro time, ou é um time que não tá tão bem e ele quer tentar a chance de ganhar o Super Bowl em outro lugar e tudo mais. Porém, você vai falar de jogadores como Aaron Rodgers, Russell Wilson e tudo mais, esses caras não são free agents, porque eles ainda estão no meio do seu contrato. Isso significa que eles não podem ser trocados? Não, mas o time que trocar por ele teria que arcar com seus gastos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Matthew Stafford na temporada passada, que ainda estava em contrato com o Detroit Lions e o Rams falou, relaxa irmão, eu pago aqui, a gente passou o Pix na saída, entendeu? Então a gente vai falar aqui sobre os free agents, jogadores agentes livres que tem uma possibilidade muito grande de sair, tá bom? E aí assinar novos contratos e contratos muito grandes. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Gretão, solta! Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Eu vou destacar aqui 10 jogadores que estão na Free Agency e que podem sair dos seus times e que são muito relevantes, né? E aí vocês, por favor, são muitos jogadores na Free Agency. Vários, alguns mais relevantes que outros. Então, comenta aí embaixo jogadores que faltaram aqui no vídeo, que o Golim é burrão, tá bom? Queria começar com o Davante Adams, claro. Davante Adams é um dos melhores wide receivers da NFL, um dos mais incríveis route runners que a gente tem, né? Ou seja, o cara é especialista em rotas e como ele faz isso muito bem. E ele ficou nos últimos anos nos Packers com uma dupla maravilhosa com o Aaron Rodgers. Com o futuro totalmente incerto do Aaron Rodgers e dos próprios Packers e o Davante Adams encerrando o seu contrato, eu acho que é natural que ele vá para um time que pague ele. Só que aí a gente tem que ver os dois lados, né? O cara e o time, porque o time também tem que ter cacife pra isso, cara. Então tem que ter dinheiro, tem que ter teto salarial, porque a NFL limita o salário que você pode dar pros seus jogadores. E não só isso de teto salarial, mas tipo assim, tem times que estão melhores em teto salarial, tem times que estão piores, como é o caso do New Orleans Saints, que além de perder técnico, além de perder Drew Brees, além de perder quarterback titular e tudo mais, ainda estão numa situação muito ruim de teto salarial. Então, isso daqui é estimado, tá? Teoricamente, o melhor time em teto salarial é o Miami Dolphins nesse momento, com 60 milhões, e o pior é o New Orleans Saints, com menos 76. Golim, como é que pode um time ter teto salarial negativo? Quer dizer que nesse momento eles estão devendo, eles precisam reajustar contratos, trocar jogadores, fazer um monte de coisa para esse teto salarial ir pro positivo, porque é isso que tem que acontecer. Antes da temporada começar, os times têm que estar positivo ou zerado ali em teto salarial. Lembrando, teto salarial esse ano para todos os times também deve aumentar, mas tudo isso vai acontecendo pelos próximos meses. Negócio de teto salarial é um pouco mais técnico, eu não vou falar disso hoje, mas a gente vai falar bastante daqui pra frente, tá bom? Então vamos lá, Davante Adams é um baita jogador. Mais um wide receiver, Chris Godwin, do Tampa Bay Buccaneers, cara, encerra a temporada 2021, primeiro que ele recebeu a franchise tag ano passado, então ele se manteve por mais um ano por causa disso, mas agora acabou, e ele se lesionou ano passado, isso talvez diminua um pouco o seu passe, entre aspas. Mas, cara, o Chris Godwin é um baita recebedor que qualquer time adoraria ter. Abraço, Patriots. Ele também receberia um contrato pesado, mas tem muito time que pode arcar com isso. É coincidência que os piores times têm um teto salarial muito alto? Não, porque eles também beneficiam isso para os piores times. Então Jacksonville Jaguars tá lá em cima. Mas sabe quem também tá lá em cima em teto salarial? Cincinnati Bengals. Os caras vão fazer, né, esse ano, vai ser loucura, tá? Aí alguns jogadores que os Rams pegaram e assinaram contratos de apenas um ano pra temporada passada, porque era aquilo, né? Era tipo, precisamos ganhar esse ano. Como o Von Miller, por exemplo. O Von Miller não é um jogador jovem, inclusive quero ver a idade dele aqui.
Ó, o Von Miller tem 32 anos, na verdade ele é mais jovem do que eu pensava, cara. Só que muita gente espera que ele talvez vai cair de produção, como muita gente esperava isso antes, e ele mandou muito bem nos Rams. Então, Von Miller fica nos Rams, esse time tentando defender o segundo título, ou vaza? Isso vai ser interessante de ver também. Outro pass rusher que pra mim é excelente, que eu tô muito curioso pra ver, Chandler Jones, do Arizona Cardinals. O Chandler Jones, cara, é um cara que eu gosto demais também. É um cara que já jogou nos Patriots, que é o meu time, eu sou fãzaço dele. E que talvez tem gente até considerando que ele volte pra New England, porque é uma coisa que os Patriots fazem bastante, né? Perdem jogadores, depois ele volta e tudo mais, porque os caras vão longe querendo ganhar e veem que é em New England o negócio. Tô zoando. O Chandler Jones também é jovem, 31 anos assim, e ele, como eu falei, né, foi draftado pelos Patriots em 2012 e desde 2016 ele tá nos Cardinals. Eu acho que a chance dele sair é grande, porque ele já tá um tempão nos Cardinals e ele pode até comprar briga, assim, mas eu não duvido que ele fique aí um tempo. J.C. Jackson, cornerback do New England Patriots. Esse daí é um que tá dando uma polêmicazinha ali também, porque os Patriots parecem não tá indo atrás dele pra fazer um novo contrato, até porque vai ser caro. O Pro Football Focus aqui, eles colocam uma projeção de um contrato de 4 anos, 72 milhões. Isso é caro pra caramba, e os Patriots têm um histórico, cara, de não ficar mantendo estrela no time só porque é estrela. Perderam o Stephon Gilmore, e eu não duvido que percam o J.C. Jackson, porque ele se tornou um baita de um cornerback. Mas isso também vai muito do jogador, se ele quer ficar, se ele não quer ficar e tudo mais. Mas o J.C. Jackson realmente é sensacional. Um cara de linha ofensiva que é muito bom, Teron Armstead, do New Orleans Saints, o tackle. Esse cara é muito, muito bom também. E, cara, a gente sabe o que tá acontecendo com o Saints. Pensa num jogador pensando nisso. Pô, eu já não sou tão jovem, eu quero jogar, tananã. Será que eu fico nesse time que tá tendo problemas e tal? Então é muito comum que esses caras queiram sair também. Mas ele é um tackle excelente, muito time precisa de tackle. Ele vai receber uma bala também. Não sei se é nível Trent Williams, que ganhou tanta grana lá nos 49ers, mas eu acho que ele vai receber uma bala. É um cara pra gente ficar de olho. Mais um wide receiver importante, Allen Robinson, do Chicago Bears, né, cara? Foi loucura, assim, porque ele teve uma temporada muito abaixo em 2021, mas ninguém duvida que o Allen Robinson é um baita jogador. Isso só melhora pros outros times, porque talvez ele receba um pouquinho menos. Mas o Allen Robinson, cara, é um cara pra chegar num time e ser o wide receiver o número 1. E o que tem de time precisando de wide receiver, então, esse ano eu acho que vai ser muito maluco em termos de wide receiver, porque a gente deve ver muitas mudanças na free agency e é uma classe de draft muito forte pra wide receivers também. Então isso vai ser interessante. Tem mais wide receivers, tá? Mike Williams dos Chargers, que eu gosto bastante, mas eu vou deixar assim de wide receivers por enquanto. Mais um aqui que pode sair, e se ele sair é porque ele vai ganhar uma bolada, é o menino Tyrann Mathieu. Por quê? Porque, cara, o Harrison Smith, quando ele assinou o contrato com o Minnesota Vikings, ele se tornou extremamente bem pago, inclusive o safety mais bem pago da liga. E isso aumenta o nível para safeties, né? E o Tyrann Mathieu, cara, que na minha opinião é melhor, ele vai querer a sua graninha também. E se o Kansas City Chiefs não quiser pagar o cara, ele vai vazar. O Kansas City Chiefs, ele é um time mediano aqui em salary cap nesse momento, tá? Tá um pouco positivo e, cara, os Chiefs são um time bem bom em montar salary cap. É um time que você vê assim, pô, os caras já trocaram uma galera e continuam de boa. É um gerenciamento muito bom dos seus salários e dos seus contratos. Ainda assim, talvez o Tyrann Mathieu saia, e se ele sair é por causa de uma bolada, porque ele é um baita de um safety. Vamos ver. Eu não ia falar de recebedor mais, mas aí apareceu pra mim o menino Odell Beckham Jr., né? E eu acho esse muito interessante, cara, porque ele foi mais uma dessas contratações de novembro aí dos Rams, de uma coisa meio urgente ali, principalmente depois da lesão do Robert Woods também, né? O Cooper Kupp tava voando, mas um novo recebedor seria muito bom, só que foi o contrato de 1 ano também. E eu não acho que o Odell saia de Los Angeles, porque foi um time que ele se encaixou lindamente com o Matthew Stafford, mas ainda assim ele é um free agent, e ainda assim ele melhorou muito o seu passe pra essa próxima temporada. Ainda é uma dúvida? Ainda é uma dúvida, mas eu acho que vai ser interessante a gente ver o que acontece com o OBJ depois de anos em Giants, em que ele foi muito bem, e aí Browns, que foi um marasmo, ele volta agora pro hall de um ótimo wide receiver, cara. Mais um de linha ofensiva aqui, Orlando Brown Jr. do Kansas City Chiefs, né? Ele tava nos Ravens, cara, e teve até uma polêmica, né? Porque ele queria ser left tackle e colocaram ele de right tackle, e aí ele falou, não quero essa parada, e aí deu uma de diva lá e vazou, foi pro Kansas City Chiefs, e o Kansas City Chiefs refazendo essa linha ofensiva e tudo mais, e cara, você pode falar qualquer coisa, mas o Orlando Brown é monstro, é jovem e é um dos principais tackles da liga hoje, e ele pode sair do Kansas City Chiefs se for pra ganhar uma bolada, então esperem aí um contrato de mais de 100 milhões pro
pro menino Orlando Brown. Eu não sei se ele fica nos Chiefs, mais uma vez, os Chiefs estão bem de teto salarial, mas não é muito bem, é bem mediano ali, um pouquinho acima do zero, né? Então, cara, eu tô curioso pra ver como é que vai ser o Orlando Brown também. Meus amigos, é isso. Tem muito jogador, tem tight ends, como Mike Gesicki nos Dolphins, Dalton Schultz nos Cowboys e tudo mais, tem uma galera. Tava vendo aqui, a PFF fez uma lista de 200 free agencies pra entrar aqui na NFL em 2022, então vamos ficar ligado. Acredito que grande parte desses vão continuar nos seus times, porque os times não querem abrir mão desses caras. É preferível você se ferrar um pouco de salary cap e abrir mão de outros jogadores pra manter um cara muito bom no seu time, mas tem times que têm outra filosofia, como é o caso do próprio Patriots, que nunca fica com super estrela só porque eles são muito bons. Preferem abrir mão desses caras e tentar outros jogadores, isso é muito comum. Então vamos ficar de olho em como cada time lida com a sua free agency. 16 de março começa e vai ser loucura. Deixa o gostei, se inscreve, me siga nas redes sociais, golinsports.com.br. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, fui!